Qual país recebeu mais muçulmanos entre os milhões que chegaram? É o Reino Unido ou... O Reino Unido é uma história diferente. Alemanha, Suécia. Lembre-se de que agora há áreas proibidas na Suécia. O Reino Unido é diferente por causa do Brexit? Ou o Reino Unido é diferente por causa dos modos... Acho que é diferente, principalmente por causa do Brexit. Mas também agora você tem terceira e quarta geração de muçulmanos na Inglaterra. Problemas? Quando você vê, esses são os dados. Quando você vê a história da Grã-Bretanha, é um pouco diferente porque você tem, como eu disse, terceira e quarta geração. Mas quando estamos falando sobre os muçulmanos que vieram a partir de 2015, eu diria Alemanha, França, Suécia, Itália um pouco. Mas os alemães, eles têm o maior problema porque Angela Merkel estava convidando eles. Refugiados, sejam bem-vindos, mas na verdade eles não são refugiados. Repito isso sempre. Existe uma diferença legal entre o termo refugiado e imigrante. Refugiado, segundo o direito internacional, é a pessoa que foge para o primeiro país seguro a partir do país em conflito. Então, como a Eritreia, a Somália não são países vizinhos da Polônia, você entende o que quero dizer? Então eles são migrantes. E a pior parte disso é que sabemos que Putin está usando esses ilegais como parte da guerra híbrida. Na verdade, nós tivemos um ataque de guerra sério na nossa fronteira, como milhares deles atacaram nossos militares, então tivemos que reagir. Nós construímos o muro. E eu acho que a diferença entre o nosso governo conservador polonês e o resto do mundo é que nós fazemos. Então nós conversamos em muitos lugares. Durante o governo Biden, a primeira pergunta foi: você foi à fronteira? Ela afirma. Você foi? Ela diz: eu não fui. Eu também não fui para a Europa. Sabe, aquelas respostas bobas e estúpidas. Então, é uma ameaça séria quando você vê os dados da Alemanha. Existe um comitê muito especial sobre os parques na Alemanha. Você não pode sair após as 22h, pois há muitos casos de estupro nos parques nesse horário. Eles realizaram uma reunião de cúpula da polícia e outros serviços na Alemanha. O que fazer para permitir que as garotas possam sair depois das 10 horas? E quando tento apresentar os dados no Parlamento Europeu, eles ficam furiosos, não querem ouvir. Mas deixa eu te perguntar, tudo bem? Então, desde 2015, a Alemanha foi quem mais recebeu. Se você abrir os dados estatísticos que acabei de te enviar, Kelly, te mandei um link por mensagem, se puder abrir. Os dados estatísticos dizem que o número projetado de muçulmanos até 2050 e agora em 2010 era 4. Dizem que até 2050, em cerca de 16 anos, será cerca de 20. Eles vão de 4 para 20, segundo as estatísticas. Vai ser mais, mas tudo bem. Tudo bem, então vamos considerar 1 em 5 será 20. Como isso impactou positivamente a Alemanha? Como isso impactou negativamente a Alemanha? Eu não consigo ver nenhum ponto positivo. Nenhum ponto positivo. Tipo, o quê? Eles não pagam impostos, não querem trabalhar? A maioria dos crimes cometidos em termos percentuais são cometidos por imigrantes ilegais, principalmente muçulmanos. Esses são os dados. Então, que tipo de enriquecimento é esse? Eu não vejo nada de positivo. Eles me perguntam. Eles ainda tentam me imaginar e me chamar de islamofóbico, mas se fosse um não crente, se fosse uma comunidade chinesa ou indiana ou qualquer outra, eu diria a mesma coisa. Pelos dados, os dados são muito claros. A maioria está ok, digamos assim. 46% de todos os crimes cometidos na Suécia são cometidos por muçulmanos com menos de 18 anos, 72, isso é. O ministro do Interior publicou os dados dos crimes cometidos no total por muçulmanos. Como pode, se são 20% da sociedade? Mais de 70% dos crimes são cometidos por muçulmanos? Quando você me pergunta sobre pontos positivos, realmente não vejo nenhum. Mas por que você acha isso? Por que você acha que isso está acontecendo? É mesmo? Porque, quando você está em
Final dos anos 70 e início dos 80, quando Jimmy Carter era presidente, ele estava indo atrás. Ei, direitos humanos, sabe, Cuba, vocês estão fazendo isso, sabe? E de repente ele manda seus 125 prisioneiros políticos e, sabe, é daí que vem o filme Scarface Tony Montana. É porque eles não estão mandando os melhores? Por que você acha que é assim? Porque eles nos odeiam. Quem nos odeia? Os muçulmanos nos odeiam e nem escondem. Existe um vídeo muito famoso daquele cara nas ruas da Alemanha que está conversando com o alemão. E ele disse algo como: nós vamos tomar conta deste país, suas filhas serão nossas escravas e nós vamos dominar este país. Pelo número de filhos, você não tem filhos. Quem disse isso? Um dos muçulmanos? Vou te mandar a lista. Isso é no Canadá? Vi que se for lá, Talvez seja no Canadá. talvez seja no Canadá? Pode ser no Canadá, mas o pensamento é igual. Já ouvi esse tipo de retórica em vários países, inclusive no Canadá, mas eu não ficaria surpreso se esse fosse um vídeo que foi meio que promovido ao longo de diálogos em vários países. A mentalidade é a mesma, porque na Alemanha, um dos clérigos disse que eles vão dominar este país pelo número de filhos. Então, se você tem um plano chamado Hijra, certo, dominar a terra pelo número de pessoas. Acho que isso vem da mentalidade, da forma de pensar. Bem, você vê que no nosso mundo cristão, misericórdia e perdão são uma parte muito importante da nossa maneira de pensar. Para eles, o mais importante é a vingança, a guerra. E a violência, é isso mesmo. Quero dizer, me desculpe por dizer isso, mas você sabe, todo esse chamado para ataques terroristas pela Guerra Santa, isso não faz parte da nossa mentalidade, sabemos, mas os políticos têm receio de admitir publicamente. Não tenho medo, sabemos a diferença. A diferença é que estamos prontos para perdoar e pedir desculpas. Nós somos misericordiosos. Nós sabemos que cometemos pecados e estamos prontos para admitir que somos fracos. Para eles, a parte mais importante da vida é a Guerra Santa. É isso que eles fazem de muitas maneiras, com uma faca, com uma espada, com bombas. E isso aconteceu. Isso ocorre há anos. Não vou falar de séculos, mas sabemos o que acontece. Eu estava na Al Jazeera, eles me convidaram para uma entrevista e, obviamente, me perguntaram por que eu acho que eles são uma ameaça. E, obviamente, o cara disse que nem todo muçulmano é terrorista, nem todo muçulmano é terrorista, mas a maioria dos terroristas são muçulmanos. É um fato, então eles estão tentando inverter a situação e o significado das palavras e dos dados. Obviamente, nem todo muçulmano é terrorista, mas a maioria dos terroristas são muçulmanos. E isso é um fato. Então, o que precisamos agora neste mundo? O que eu acredito que os políticos precisam neste mundo é apenas honestidade, ser honesto, dizer como é, não ter medo. Eu tenho a impressão de que a maioria dos políticos tem medo de discussão aberta, discussão honesta. Eles têm medo de serem estigmatizados por um grupo ou por outro. Eu não me importo, de verdade, não me importo mesmo. Eu sei como é, converso com meus vizinhos e todo mundo está apavorado. Então eu realmente admiro o Dominique por se manifestar. Ele observa o que ocorre na Suécia, Reino Unido, França, Alemanha e Europa e afirma: não podemos deixar isso acontecer aqui. Ele já está olhando 2 ou 3 passos à frente e vendo que isso pode se tornar o nosso país na próxima década ou 2. E nós não queremos isso. Então, eu realmente o parabenizo por se manifestar e ser uma voz que não tem medo da oposição, das pessoas chamando de fascista, racista e tudo mais. Acho que ele é muito lógico, faz o melhor para seu país e todo político deveria se inspirar nele. E, obviamente, estamos fazendo este vídeo logo após o ataque em Bandai Beach. Muitas pessoas ainda usam a expressão lobo solitário. Parece que há uns 10 mil lobos solitários por aí atacando aleatoriamente por vontade própria. Considero essa retórica falsa.
Devemos enxergar isso mais como abelhas do mesmo enxame. Todos eles se alimentam da mesma ideologia, todos esses terroristas, onde a jihad é uma das principais formas de expandir o Islã, espalhando medo e tudo mais. Essa é apenas uma das formas. E todos esses caras, eles não são lobos solitários, eles vêm do mesmo enxame, estão bebendo da mesma ideologia. E é isso que os motiva a atacar e tentar passar a mensagem deles. E do nosso ponto de vista, de uma perspectiva judaica, isso é tipo, a coisa menos divina que você pode fazer é sair por aí matando pessoas e gritando Allahu Akbar. E se alguma coisa, isso está afastando mais pessoas de Deus do que aproximando. Então, tire suas próprias conclusões. Recentemente assisti a um trecho do Trigonometry com Raymond Ibrahim em um vídeo. Ele é especialista em Islã e tem estudado como o desenvolvimento do Islã afeta a sociedade atualmente. E ele realmente explica a ideia de que eles não têm vergonha disso, eles querem dominar o mundo inteiro. Isso faz parte do Islã, faz parte da cultura deles, dos textos religiosos deles, e eles querem espalhar isso. Acho que precisamos melhorar nosso desempenho. Na nossa recusa em aceitar isso, na recusa em nos ajoelhar diante deles e diante da violência, e realmente dizer, sabe, vocês podem jogar tudo o que quiserem contra a gente. Não vamos permitir isso. Não nos tornaremos muçulmanos só por causa de uma espada. E especialmente vemos isso em Aristóteles, na terra de Israel, onde as pessoas cometem ataques terroristas regularmente, quase diariamente. Não deve haver tolerância para isso. Acredito que o movimento palestino entenderá se dissermos, tudo bem, vocês lançam um foguete, vamos mover nossa fronteira 10 metros para mais perto e vamos tomar mais terra. Acho que essa é a única coisa que eles vão entender e que vai fazê-los parar. Então eu espero que a gente ouça muitas boas notícias vindas da terra de Israel e do mundo todo. Chega de ataques terroristas, que todos tenham feriados felizes. Ame Israel Shai.